Já parou para pensar por que as coisas têm a forma que elas têm? O formato delas, literalmente? A caneta, a cadeira, o garfo. Todas essas coisas, esses objetos, por menores que sejam, eles têm uma forma que dita a sua função. Se até essas coisas mais simples têm uma função, por que nós, seres humanos, não teríamos também? Qual é a nossa função humana no mundo? Qual é o nosso propósito? Hoje eu quero te convidar para uma reflexão profunda sobre esses pontos. Eu quero te convidar a conversarmos sobre Deus, sobre a nossa criação, de uma forma lógica e também da necessidade de termos uma rotina espiritual no nosso dia a dia. Se tu te interessa por esse tipo de assunto, desenvolvimento pessoal, feminilidade, eu te convido para se inscrever no meu canal, que toda semana tem um vídeo legal por aqui. Tudo que existe no mundo, tudo que a gente vê, tem um formato, tem uma forma, e essa forma dita a função desse objeto. Por exemplo, o garfo ele tem o formato perfeito para você espetar o alimento e levar à boca. O carro tem o formato perfeito para andar. A tesoura tem o formato perfeito para cortar. O cabide, por exemplo, ele tem um formato para tu colocar a roupa e levar no armário. O formato dele é feito para isso. Ele de repente até pode exercer uma outra função, tipo eu usar um cabide para pentear o meu cabelo, mas entende que ele não vai estar cumprindo o seu papel? Isso porque por trás de cada objeto existe uma mente que pensou. Um objeto, as coisas que a gente vê no mundo, elas foram pensadas, mentalizadas antes de serem criadas. Há uma inteligência por trás que pensou nela, idealizou aquilo ali, pensou na função dela para que depois ela fosse criada de forma concreta, como a gente vê no mundo. Isso vale, por exemplo, para o designer, para o arquiteto, para o engenheiro, para o artista. Ou seja, primeiro vai vir a ideia e depois a materialização dessa ideia. Dito isso, por exemplo, um artista que cria um quadro, cria uma obra, ele mentaliza aquela obra, ele mentaliza o sentimento que ele quer passar através daquela obra, ele mentaliza as cores que ele quer usar, ele mentaliza o simbolismo que ele quer demonstrar através daquela obra, e com isso ele vai e materializa a obra, ele vai e pinta a obra. Por mais que este artista, esse pintor, seja o autor da obra, ele não se torna a obra. A obra é uma criação dele, obviamente. E por mais que a obra tenha muito do artista, porque a gente coloca um pouco de nós nas coisas que nós fazemos e criamos, aquela obra não é o artista. Por mais que tenha muito do autor na obra. Ou seja, nós não nos tornamos aquilo que nós criamos. É sempre uma obra externa, é sempre algo externo de quem cria. Do mesmo modo que o artista cria suas obras, o arquiteto cria, o engenheiro as suas casas e Deus cria, bem como Deus criou o universo. E por Deus ter criado o universo, por mais que o universo, o mundo contenha muito de Deus, em toda essa perfeição natural que a gente vê, o universo não é Deus. Deus está no mundo, uma parte dele está aqui, mas ele não é este mundo, ele não é as coisas que ele criou. E é dentro dessa concepção que nasce o termo criação, que a gente vê na Bíblia, por exemplo. E toda essa criação vem de um Criador que colocou muito de si na sua criação, mas que transcende esta criação. Existe muito a confusão de que Deus é o universo, Deus é a sua própria criação, quando na verdade o Criador não pode ser a sua própria criação. Sempre deve ser uma inteligência externa, alguém que mentalizou, que criou e aí sim concretizou a sua obra. Então essa visão de que Deus é o universo, é a natureza, ela é equivocada, ela não faz sentido filosófico. Por exemplo, se a gente vê a estrutura de uma casa, de um prédio, ou até mesmo como eram as estruturas antigas no Antigo Egito, né? Existe relato de pirâmides que foram encontrado uma espécie de encanamento para levar água lá para dentro. Isso é possível porque houve uma inteligência por trás daquilo que pensou, idealizou isso e pôde construir. Um exemplo perfeito é o funcionamento perfeito do nosso corpo, dos nossos órgãos. Eles funcionam em conjunto. É uma engrenagem perfeita, de modo com que acontece de forma involuntária. A gente não precisa ficar dizendo para o nosso coração bater, para o nosso olho piscar para lubrificar. É automático. Então, por trás de algo tão perfeito, tão engenhosamente pensado, não pode ser uma obra do acaso. Há uma inteligência por trás que pensou em cada detalhe de tudo que a gente vê.
como por exemplo as plantas que se comunicam por debaixo da terra e todos os outros exemplos do mundo natural que a gente tem, eles foram pensados, porque não é possível que uma coisa tão perfeita, com funcionamento tão perfeito, tenha sido uma obra do acaso. Há um criador por trás que pensou em cada detalhe. Se não houvesse um criador que pensou, que idealizou e que transcende esse mundo, tudo que a gente vê natural seria um caos, seria caótico, seria desastroso, porque não haveria ordem. A ordem existe, a perfeição existe na natureza, nas coisas naturais, porque alguém maior que nós, de uma inteligência muito superior à nossa, pensou e criou. Ainda que ele tenha deixado um pouco dele na sua obra, ele não é a sua obra. Ele não é o universo, ele não é o mundo. Por quê? O momento que o universo, o mundo parar de existir, o Criador ainda existirá. Porque por mais que seja uma criação dele, ele não deixa de existir. Do mesmo modo com que se o artista tiver uma obra destruída, o artista continuará existindo. Então, Deus, o Criador, não é o mundo. Ele está para além. E para que nós pudéssemos criar todas essas coisas que a gente vê no mundo, Deus nos criou antes. E Ele nos criou de uma forma individual. Ele pensou em cada detalhe que existe em nós, desde as nossas características físicas, o lugar onde a gente nasceu, os nossos pais, a forma com que a gente se expressa no mundo, qual seria a nossa vocação. Nós somos um projeto de Deus pensado e arquitetado antes de ser criado, e a gente não está aqui por acaso. Então nada é aleatório, existe uma ordem, uma função, porque há um autor por trás disso. O Criador não pode viver dentro da sua obra. Então nós dizemos que Deus está nos céus, que não necessariamente é um céu cheio de nuvem, como a gente conhece, mas significa que ele transcende a essa realidade, ele está de um lado externo, como uma realidade, uma inteligência superior mesmo. E esse Deus que nos criou pensando em nós, pensando em cada detalhe nosso, ele é como um pai. Por isso nós nos dirigimos para ele como Pai nosso que estás no céu. Porque Deus é como um pai, e um pai, ele ama a sua própria criação, ele ama o seu próprio filho, e ele educa o seu próprio filho. Pais que amam, educam os seus filhos. Ou, se não educam, não os amam. Porque não faz sentido tu não desejar um melhor caminho para tua criação, para quem tu ama. Porque o amor é justamente isso, é desejar o bem, mesmo quando existe esforço e renúncia. E enquanto filhos, nós reconhecemos que somos dependentes do nosso pai, né? Quando nós somos ali crianças, enfim, nós estamos sob a tutela dos nossos pais, a gente reconhece que eles são superiores a nós. E a gente reconhece que depende deles, de forma emocional, de forma financeira, enfim. Não é diferente da nossa relação com Deus. A questão é que, por mais que nós entreguemos tudo a Deus, tudo que nós temos, todo o nosso serviço, todo o nosso amor, ainda assim nós vamos ser dependentes de Deus. Porque tudo já é de Deus. Por exemplo, tu pede pro teu pai dinheiro para dar um presente para ele de Dia dos Pais. É claro que o pai vai dar de bom grado e vai achar muito bonita a atitude. Mas entenda que aquilo já pertence a ele. É a mesma relação com Deus. Tudo já pertence a Deus. Por mais que nós entreguemos o nosso amor, nós sempre seremos dependentes do amor de Deus, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para amar a Deus. E como filhos, nós queremos a graça dos nossos pais, nós queremos a aprovação dos nossos pais, porque nós sabemos que eles nos amam. E a realidade micro, né? Esse exemplo familiar que eu tô dando, ela é um espelho da realidade macro, como um todo, da nossa relação com Deus. E a busca por essa ordem é justamente um comportamento onde há amor. Porque, por exemplo, pais que não colocam ordem nos seus filhos não os amam. Largam eles para a realidade e eles que se virem. Então, os pais só educam, eles só exigem, eles só dão ordens de forma superior porque eles amam seus filhos. Então, é necessário que a gente busque essa conduta correta diante de Deus para que a gente não ofenda a Deus. Porque é isso que Deus espera da gente. A gente não ofende quem a gente ama. E Deus nos ama porque a gente ama aquilo que a gente cria. Quando a gente é filho, por exemplo, e sai de casa, ou o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, a gente começa a gerar um movimento cada vez maior de reconhecer aquilo que os nossos pais fizeram por nós. Reconhecer de forma genuína, porque quando a gente é criança, a gente não reconhece. A gente vai desenvolvendo essa consciência, vai se tornando cada vez mais agradecido pela vida que nos foi dada e passa a amar cada vez mais os nossos pais.
E se a gente deseja amar a Deus por reconhecer o quanto Ele nos ama, por reconhecer todas as bênçãos que nós temos na nossa vida, uma reflexão muito importante que eu gosto de fazer constantemente é quando eu tô me sentindo mal com alguma coisa ou quando eu tô achando que algo tá dando errado, parar para pensar em todas as bênçãos que eu tenho. As minhas e as tuas bênçãos sempre vão ser maiores do que qualquer coisa que deu errado, porque Deus cuida da gente constantemente. Então, muitas vezes a gente costuma focar apenas nos problemas e esquece que Deus cuida da gente todos os dias. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos deu a vida e nos dá a vida constantemente para a gente poder fazer algo melhor dela todos os dias. Então, o primeiro passo para que a gente possa amar a Deus e tentar retribuir o tanto que Ele nos ama é seguir uma conduta correta. Deus tinha um ideal para a espécie humana, Ele tinha um ideal para a sua criação. E esse ideal está dentro dessa conduta correta. E Deus nos ama tanto, Ele zela tanto por nós, Ele é tão generoso, tão bondoso, tão perfeito, que Ele nos deu livre arbítrio para que nós façamos as nossas próprias escolhas. Deus, na sua humildade, não exigiu que a gente amasse a Ele a todo custo, porque Ele poderia. Afinal, Ele nos criou. Ele nos criou livres, para que nós podemos tomar essa consciência, tomar todo esse amor, toda essa graça que nós temos pela vida que nos foi dada, por sermos a criação dele e decidirmos, por livre e espontânea vontade, amar a Deus, agir da forma com que ele espera que a gente haja. Eu gosto muito da frase que diz: o que é certo em qualquer lugar do mundo. Existe dentro de nós, naturalmente, uma inclinação a uma conduta moral, ética, universal. Por isso que a gente se desculpa tanto e se sente tão mal quando faz algo errado, nem que seja inconscientemente. Se tu for comparar diferentes culturas, diferentes religiões, a grande maioria das regras, das questões morais, são iguais, independente do lugar, independente do tempo, porque na nossa criação original, nós fomos feitos para fazer o que era correto para Deus, o que era certo para Deus. Por exemplo, em nenhum lugar do mundo vai ser legal sacanear um amigo. Nossa, eu me orgulho e é super legal apunhalar alguém pelas costas. Isso é repudiável em qualquer lugar do mundo. Então nós temos essa inclinação justamente porque nós fomos criados para isso. Mas nós tropeçamos todos os dias. E nós carregamos essas imperfeições porque o homem pecou. E nós temos essas más inclinações também dentro de nós por conta do pecado original. Porque Deus nos criou perfeitos, mas com livre-arbítrio. Então o homem, pecou, como está lá em Gênesis. Nós ficamos com essa marca em nós. Então, por mais que nós busquemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós sempre vamos ter a inclinação ao erro. E nós erramos constantemente. Mas isso não nos faz menos filhos de Deus, muito pelo contrário. Nós somos humanos. E o nosso papel enquanto ser humano é nos manter consciente das nossas atitudes, quais são os nossos vícios, quais são os nossos pecados, quais são as nossas virtudes, o que nós temos que desenvolver, qual é o nosso papel no mundo. Uma coisa muito comum é acreditar que Deus é uma força vital que move o mundo, a natureza, e contemplar a isso. Não que isso não seja bom, é muito maravilhoso contemplar as coisas que Deus criou, mas te coloca num lugar muito confortável. É como se Deus fosse domesticado e que tu não tivesse que mudar em nada a tua realidade, mudar em nada a tua vida. Afinal, Deus estava ali, as coisas de Deus são belas, mas eu faço o que eu quero da minha vida e eu não devo nada para Deus. Isso é um lugar confortável, é um lugar onde é gostoso ficar porque não te exige movimento. Só depois que nós entendemos que precisamos fazer uma reforma interna, forte, quando a gente olha para o nosso redor e percebe o quão egoísta a gente é, quão de coisas ruins a gente faz para os outros às vezes e é normal, acontece. O quão a gente fala mal dos outros. Enfim, posso fazer uma lista gigante. Só quando a gente começa a tomar essa consciência de que somos filhos de Deus e Deus espera e pede o melhor de nós, a gente consegue olhar com sinceridade para o nosso coração e entender e perceber o quão ruim estamos sendo. Esse é o primeiro passo e já é difícil pra caramba. E muita gente não para nem para pensar nas suas atitudes, não para nem para pensar no que faz no seu dia a dia. Acha que tem uma conexão por Deus, justamente por ler uma mensagem legal, por frequentar algum ambiente religioso, mas não olha para o seu interno, então a espiritualidade ela não vale de nada, porque Deus exige o nosso interno, Ele exige a nossa reforma interna. Ele exige que nós sejamos pessoas melhores. Essa transformação acontece quando a gente melhora
a si mesmo internamente todos os dias, tropeça e levanta, observa o erro, procura não errar novamente e principalmente leva essa transformação interna para as pessoas ao nosso redor. Quando a gente consegue externalizar as coisas que a gente melhora, seja através do serviço, através do amor, tem várias formas de fazer isso. Espiritualidade não é só contemplar o pôr do sol, fazer devocional ou frequentar uma igreja. É literalmente buscar uma conduta correta todos os dias. É olhar com sinceridade para o próprio coração e perceber as suas falhas. E dói pra caramba fazer isso. É muito difícil. Mas é libertador quando a gente faz. Porque a gente percebe o quão pequeno a gente é e o quanto a gente precisa de Deus. Porque quando a gente não olha para os nossos defeitos, quando a gente não olha para as nossas más inclinações, quando a gente não olha o quanto ofende a Deus, a gente não entende por que precisa de Deus. Porque de fato não faz sentido. Eu sou assim, é o meu jeito. Mas quando tu escuta o que Deus quer de ti e tu começa a olhar com sinceridade pro teu coração, tu vê a tua pequenez nesse mundo. E esse é o nosso lugar, tem que ser um olhar com humildade. Um olhar de humildade, um olhar de necessidade de Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus permite. É porque Ele nos ama e porque Ele nos deu mais um dia de vida para que a gente possa novamente tentar agradá-lo, tentar sermos filhos bons para Ele, agradecermos, honrarmos a criação que Ele nos deu, que não é pouca coisa, né? Olha o mundo, olha a nossa vida, olha a quantidade de coisas maravilhosas que a gente tem. Ou seja, a gente precisa tomar essa consciência, estar presente todos os dias e sair do piloto automático. Procurar, de fato, todos os dias alimentar essa conexão com Deus, porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus nos busca. Com todo esse contexto, eu espero ter te convencido, porque é importante nós buscarmos nos aproximar de Deus, e porque Deus não é uma mera invenção, que faz um sentido lógico Deus estar por trás de toda a criação. E agora eu quero deixar algumas práticas espirituais no dia a dia, para que a gente possa buscar de fato todos os dias sermos melhores e nos aproximarmos mais de Deus. Essa é a necessidade do nosso coração. Todas as vezes que a gente vê, percebe, olha ao redor e vê que tem tudo o que quer, tudo o que precisa, e ainda assim falta alguma coisa, é porque existe dentro do nosso coração um lugar que não pode ser preenchido por nada além de Deus. E esse lugar é gigantesco. É que a gente camufla com outras coisas. A gente acha que vai ser feliz quando tiver um bem material, a gente acha que vai ser feliz quando tiver um casamento legal, uma conquista. E aí tu chega lá, falta alguma coisa. Então o ser humano está sempre ansiando, sempre buscando coisas para tapar esse buraco e preencher essa lacuna que só cabe a Deus. Nada vai preenchê-lo além de Deus. Mas então, de forma prática, como buscar a Deus todos os dias? Como melhorar a intimidade e a nossa relação com Ele? E isso é para a gente começar a fazer hoje. A primeira delas que eu gosto bastante, que particularmente é a que mais me ajuda, mas tu pode escolher a mais palpável, a que mais se encaixe no teu dia a dia nesse momento, é fazer uma meditação logo pela manhã, ler um texto. Existe um site chamado Hablar com Dios, o nome é em espanhol, mas o texto é em português. Tem uma meditação para cada dia do ano. É uma meditação muito profunda. Eu recomendo de verdade que assim que acordar e assim que puder ler esse texto, o texto do dia, e como complemento, se puder também ler o Evangelho do dia. Essa é uma prática espiritual que eu tento fazer todos os dias e que me ajuda muito a começar o dia com a mente e o coração centralizados naquilo que importa. Outra prática muito eficaz é escrever o nosso dia. O que eu fiz hoje que foi errado, o que eu fiz hoje que foi certo. E com isso mapear os nossos defeitos, identificar quais pontos a gente precisa melhorar. Porque se a gente for perceber, a gente tende a cair nos mesmos buracos, a gente tende a tropeçar nos mesmos lugares. Se tu for mapeando, muito provavelmente tu vai identificar que tu tá sendo soberba, que tu tá sendo egoísta. Todos somos egoístas, em diferentes graus. Mas o primeiro passo é a identificação. Eu estou identificando onde eu estou errando. Eu estou identificando os meus pecados e com isso eu estou buscando a Deus para que Ele me ajude a melhorar. Porque sim, nós temos nosso esforço, mas só a graça de Deus pode nos ajudar. Porque nós somos seres humanos falhos. É a graça de Deus, é a procura por Deus que nos permite sermos melhores. Outro ponto é a própria oração. Tu pode rezar completamente da tua cabeça, o que vir do teu coração, conversar com Deus como se tu fosse conversar com uma pessoa. Não necessariamente precisa ser no horário do dia reservado, mas quando tu tá fazendo às vezes uma tarefa doméstica, fazendo alguma coisa que não exige muita concentração, se concentrar
para rezar a Deus. Ou pode pegar orações prontas. Tem várias, para vários momentos do dia. A oração ela é como bater na porta de Deus. Como que Deus vai nos achar se a gente não procura Ele? Outra forma de praticar a espiritualidade no dia a dia que eu gosto muito, que é oferecer tudo o que a gente faz para Deus. Por exemplo, até as coisas mais árduas. Às vezes a gente está trabalhando, tá um saco, ninguém aguenta mais. Respira fundo, oferece aquele trabalho a Deus como um modo de sacrifício, como um modo de amor e faz aquilo bem feito. Bota o teu coração, bota a tua intenção, bota a tua consciência naquilo ali, bota o teu amor. Qualquer afazer do dia a dia, qualquer hora do teu dia pode ser dedicada a Deus. Agradecer. Agradecer a Deus tudo que nós temos, tudo que acontece no nosso dia, todas as bênçãos que a gente tem, como eu comentei. Nós temos tantas coisas para agradecer. Afinal, tudo é graça de Deus. A nossa vida é uma graça. Então, agradecer é uma ótima prática espiritual. E reclamar menos. Reorganizar a sua hierarquia interna. Em primeiro lugar, sempre deve estar a Deus. Quantas vezes a gente prioriza coisas que não são prioridade? A gente prioriza uma vida social, a gente prioriza os nossos amigos, Deus deve estar no topo, em primeiro lugar, porque é dele que vem todas as coisas. Então, Deus deve estar em primeiro lugar da nossa vida, sempre. E por fim, o mais importante, a prática mais importante, que é buscar constantemente a conduta correta. Todas essas práticas, elas têm a mesma finalidade, que é melhorar a nossa relação com Deus. Nos ajudar constantemente a buscar a consciência e a conduta correta que Deus espera de nós. A nossa vida muda quando Deus ocupa o lugar certo nela. Quando nós colocamos Deus no centro, nós começamos a amar com mais verdade, enxergar com mais clareza e agir com mais sabedoria, porque Deus ilumina a nossa mente, Deus ilumina o nosso coração. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar sim essa perfeição todos os dias, como um filho que ama o próprio pai e quer agradá-lo. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que é importante buscar a espiritualidade no dia a dia e porque Deus espera isso de ti, porque tu é uma criação dele única e exclusiva. E ninguém no mundo tem a função que tu tem, porque tu foi criado separadamente. Foi criado com cada detalhe pensado para ser exatamente como tu é. Então escolhe alguma dessas práticas para começar ainda hoje, alguma que se encaixe, que seja palpável para o teu dia a dia. Busca ter essa intimidade cada vez maior com Deus, essa busca por uma conduta melhor, por uma conduta correta, que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo a tua vida vai ter outro sentido. Um abraço.